Este é o terceiro vídeo do sétimo módulo do projeto Gaine Filibata, Filosofia em Território Virtual. Este sétimo módulo, como vocês sabem, tem como tema subjetividade em Foucault. E neste terceiro vídeo, o professor Malcolm trata do tema da subjetividade, considerando a produção do chamado terceiro Foucault, terceiro período das obras do Foucault, a partir de uma articulação entre as noções de governo, verdade e subjetividade, com uma breve análise no livro As Confissões da Carne, a partir do tema do poder pastoral e da questão política contemporânea. Espero que vocês gostem desse terceiro vídeo. Não deixe de seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook e de se inscrever no nosso canal no YouTube. Com a palavra, o professor Malcolm. Quando a gente se depara com a questão da subjetividade em Foucault, nós, em particular considerando isso que se costuma chamar de terceiro momento, né, o momento ético da produção Foucaultiana, a gente de cara já se depara com uma certa dificuldade que provém do fato de que não há uma obra Foucaultiana, tal como, por exemplo, há uma obra hegeliana, em que nessa medida não é possível pensar um único caminho para direcionar, né, essa análise, essa resposta dessa pergunta ou dessa questão, subjetividade em Foucault, ou no terceiro Foucault. Bom, se por um lado também não é possível falar de uma obra, né, dado o caráter diverso, né, dado o mosaico de questões que esse filósofo nos coloca, né, se a gente considerar, por exemplo, a coletânea de escritos. Por outro lado, pode ser possível pensar um campo comum de problematizações. E se fosse necessário, né, propor um ponto de partida para analisar essa questão de subjetividade em Foucault, a partir dessa produção, né, disso que se costuma chamar de terceiro Foucault, nós poderíamos dizer que esse campo comum de problematizações é sustentado por um tripé. Né? O tripé é formado por três ideias ferramenta: a ideia de verdade, a ideia de subjetividade, evidentemente, e a ideia de governo. Mas somente na articulação dessas ideias ferramenta entre si é que nós podemos compreender essa produção Foucaultiana do fim dos anos 70 e anos 80, isso que se chama de terceiro Foucault, para pensar essa questão da subjetividade. Bom, então se nós temos um ponto de partida que é a articulação, né, desse tripé que sustenta o campo de problematizações de Foucault nesse momento, duas perguntas podem ser colocadas para a gente pensar nessa questão da subjetividade. Em primeiro lugar, como a gente pode compreender esse tripé nas obras do Foucault, evidentemente. E, em segundo lugar, como a gente pode compreender esse tripé a partir das obras do Foucault. Essas são as duas questões que eu gostaria de colocar. Em relação à primeira questão, como a gente pode compreender esse tripé, a articulação destas ideias, né, para o Foucault, uma breve vista da sua principal produção, se a gente considerar os cursos no Colégio de France e a história da sexualidade, né, especialmente os 3 últimos volumes, incluindo esse 4º volume publicado póstumamente, a gente rapidamente consegue já ver estas ideias, essas noções, essas ferramentas aparecendo para o Foucault, né? O próprio título do primeiro curso que ele dá nos anos de 1980, O Governo dos Vivos, mostra isso. Foucault, evidentemente, está tratando em particular do que ele vai chamar de regime de verdade a partir da análise do cristianismo primitivo, né? Mas, de todo modo, o problema do governo, como a gente lê no início desse curso. É claro que esse problema tem que ser compreendido
na esteira das inquietações, das análises que Foucault já estava fazendo antes de 1980, se a gente pensar no curso Segurança, Território e População, em que o problema da governamentalidade é uma espécie de desfecho da analítica do poder, né? Então, como é que a gente encontra, como eu estava dizendo, essas noções, essas ideias, ferramentas de governo, de verdade, de subjetividade, ora, olhando rapidamente essa produção, né? O curso do Governo dos Vivos, então, que vai trabalhar a ideia de governo. Sem dúvida nenhuma, o curso que o Foucault dá em 81, que se intitula Subjetividade e Verdade, também mostra isso, né? E ali o Foucault está tratando de temas que ele vai trabalhar também no segundo e terceiro volume da História da Sexualidade, né? Os dos prazeres e o cuidado de si. Foucault está pensando particularmente na tensão entre dois tipos de percepções éticas, por assim dizer, a do paganismo e a do cristianismo. Está analisando como se constitui esse sujeito, e essa é uma constituição ética, e portanto a palavra ética tem uma importância fundamental, ética no sentido de formação de si, né, que vai em direção a uma finalidade, que evidentemente é a verdade, seja tomada como uma forma de salvação, seja tomada como uma incorporação, para usar o termo do Chevalier, de verdades, né, como uma estética da existência, como um cuidado de si, seja como for, tanto nesse curso Subjetividade e Verdade, quanto nesses dois volumes, né, da História da Sexualidade, o segundo e o terceiro, Foucault está pensando a relação entre subjetividade e verdade, né? De um lado, na ética dos afrodis, e depois, como ele vai mostrar no último volume, do cristianismo. E é aí que a palavra governo também toma a sua importância. Claro, essa palavra governo está presente, como eu disse, já no curso do Governo dos Vivos, e também ela está presente, né, nos últimos dois cursos que o Foucault dá, que a Coragem da Verdade é intitulado também como a segunda parte desse curso que o Foucault dá em 83, que é o Governo de Si e dos Outros, em que o problema da parresia, né, é muito caro. A análise que o Foucault está propondo do mundo, dessa distância entre o mundo pagão e o mundo cristão, embora o Foucault não tenha tido tempo de terminar, a última aula do curso Coragem da Verdade está encaminhando o problema da parresia já no mundo cristão. Seja como for, uma rápida vista sobre essa produção, sobre essa principal produção do Foucault, considerando, como eu disse, esses volumes da História da Sexualidade de um lado e os cursos de outro, né, sobretudo o curso que é uma espécie de divisor de águas, né, a Hermenêutica do Sujeito, em 82, ela vem coroar as análises que o Foucault propôs ali na passagem do paganismo para o cristianismo nos 2 anos anteriores, e vem abrir a discussão e a problematização da parresia, né? Em todos esses momentos a gente vê a articulação entre governo, verdade e subjetividade. E me parece que esse último volume da História da Sexualidade, para tentar fechar um pouco essa pergunta, né, como se articula um governo, verdade e subjetividade, esse último curso publicado póstumamente nos dá, me parece que um exemplo primoroso dessa articulação. Porque se nós lembrarmos muito rapidamente o que está em questão, né, com a ideia, por exemplo, de experiência da carne, e se a gente considerar também alguns acontecimentos fundamentais que interessam ao Foucault no século II, o que ele vai chamar de conjugalização das Afroditas, de supervalorização do casamento, no século III, os problemas da disciplina penitencial, do batismo, da mortificação, né, a ideia que tão importante para o Foucault de exomoloiese. E no século IV, com a ascese monástica, a ideia de exagoreses, e aí a questão da confissão, ou seja, a direção de consciência e o exame de consciência, que tem, como nós sabemos, um parentesco com o estoicismo, mas já uma inversão, na medida em que essa prática de si, que está em questão no cristianismo primitivo, ela tem como finalidade o sacrifício desse eu e não a afirmação desse eu, como quis para Foucault o estoicismo do século II, e esse mestre que conduz esse discípulo no mundo cristão tem muito mais a finalidade de ouvir
e não necessariamente um saber que ele, e a verdade, que tal como o mestre antigo, ele tem a responsabilidade de dizer. Então, a parresia, como esse momento, né, de análise do Foucault, que mostra a subjetivação antiga em direção a uma forma de salvação, em direção à verdade, a incorporação de um princípio verdadeiro, que encontra na palavra do mestre a parresia e na possibilidade de o discípulo ser autônomo e, portanto, na sua liberdade, né, a essa articulação entre subjetividade e verdade. E o governo como as práticas por meio das quais esse indivíduo passa essas práticas por meio das quais passa a ser possível criar estratégias e táticas de governar hacia o outro. Governar no sentido que o Foucault dá esse termo, né, de conduzir condutas. Então, conduzir a conduta do meu discípulo para a sua autonomia, tal, no mundo pagão, se a gente quiser pensar muito genericamente, e no mundo cristão, conduzir a conduta do indivíduo para a obediência. E é aqui que este último volume da história da sexualidade, chamado As Confissões da Carne, ele nos oferece uma visão privilegiada da articulação entre governo, verdade e subjetividade. Por quê? Ora, porque o sujeito que emerge dessa experiência da carne que Foucault está analisando nesse livro é um sujeito cujos textos de Agostinho são testemunha, né? É um sujeito, como diz Foucault, do desejo do direito. Isso significa que é um sujeito que, em oposição ou em tensão com o seu desejo sexual, que é o desejo que está em questão nas relações matrimoniais, nas relações sexuais matrimoniais, precisa atuar sobre a sua vontade. Ou seja, diz Foucault, não se trata de atuar sobre o objeto em particular do desejo, mas sobre a própria forma pela qual a vontade se depara com este desejo, né? O ato de consentir ou não com a libido, diz o Foucault, nas relações sexuais matrimoniais com o que é o Agostinho, na análise do Foucault, é uma forma é uma subjetivação, ou seja, é algo que diz respeito à forma da vontade propriamente dita, ou seja, o modo como, no fim das contas, este sujeito se conduz, né? Então, em primeiro lugar, o que nós temos aí é uma forma de subjetivação, sem dúvida nenhuma, uma forma cristã de subjetivação, no que tudo isso implica para a análise do Foucault. Essa forma de subjetivação vai em direção à sua salvação, à sua verdade, né? E o que é essa verdade? Essa verdade é aquilo que está sempre um pouco além, porque na confissão eu sempre me descubro como não perfeito, né? Então sempre falta alguma coisa a confessar, e é nessa medida que nós temos um processo de subjetivação movido, por assim dizer, por esta verdade, né? Na medida em que eu busco essa salvação e que ela está sempre ali mais adiante, naquilo que é a herança da experiência da carne, por exemplo, com ao exame e a direção de consciência. E, finalmente, o problema do governo está em questão na medida em que eu realizo estas práticas de si, e estas práticas de si sustentam táticas e estratégias de governar, ou seja, de conduzir a minha conduta e de ser conduzido por outro. Então, o problema do governo está, sem dúvida nenhuma, relacionado na medida em que o sujeito se constitui como governável, ou seja, constitui a sua vontade. Então, portanto, é uma forma de subjetivação que se constitui como podendo ser governável, né? Governável, claro, em função dos interesses que estão em questão na subjetivação cristã, que são a renúncia de si, a obediência, e que no fim das contas vão tornar possível o campo de condições a partir das quais a codificação da minha conduta, pensando nas relações matrimoniais, vai se tornar possível. O campo de condições, no fim das contas, em que um governo pastoral vai poder atuar, não é? Bom, seria mais ou menos por aí
que essa primeira pergunta em relação a como a gente pode compreender a articulação entre governo, subjetividade e verdade nas obras do Foucault poderia ir. Agora resta pensar rapidamente, então, a segunda pergunta, como a gente pode pensar a partir de Foucault essa articulação? Então, eu proporia compreender a articulação entre governo, verdade e subjetividade com uma pergunta pelo nosso presente, né? O nosso contexto contemporâneo brasileiro do século de 2021. E o que nós temos nesse nosso contexto? Ora, nós temos uma radicalização política, né? Nós temos isso que é o fenômeno bolsonarista. Então, se a gente tem a pergunta o que são as luzes, né, que dá o encaminhamento para o Foucault pensar essa questão ao lado da herança crítica de Kant, eu diria para nós o que são essas trevas atualmente que nós vivemos, né? Ou seja, o que é esse bolsonarismo, uma ontologia que pergunta o que é isto, que está aí, o que é este bolsonarismo, significa perguntar como ele é possível, né, também. Ou seja, como a gente pode entender a opção, a defesa, a escolha pelo bolsonarismo. É essa que me parece a pergunta presente, essa que me parece a provocação que é pertinente para a gente pensar uma articulação entre governo, verdade e subjetividade. Por quê? Ora, porque o que nós temos em primeiro lugar em relação a essa pergunta é precisamente o modo como ela é desconcertante diante da ausência de respostas. Nós não sabemos por que o bolsonarismo está aí, uma vez que nós temos evidências o suficiente para esvaziar essa forma essa política, né, essa necropolítica. Nós temos o que nós chamaríamos de fatos, né, de acontecimentos, enfim, de uma série de evidências que mostram a falência disso, e mesmo assim ele permanece, né? Então, vejam que o que se passa é que isso que nós chamamos de realidade não tem um efeito, né? Ou seja, não é a análise de uma realidade, de um real, que nos permite mudar, transformar e conhecer, uma vez que esta realidade ela não tem efeito, ela foi sucateada, substituída pela narrativa, pelas fake news, ou seja, por uma série de formas em que nós perdemos um efeito que o real tem sobre as pessoas. É claro que tudo isso está relacionado com o nosso momento contemporâneo, a velocidade da informação, né, as mídias digitais, mas o fato é que não conseguimos responder o que é o bolsonarismo perguntando pela realidade. Ou seja, não é um sujeito do conhecimento que vai permitir não só compreender, mas transformar a política, uma vez que não é possível mais um conhecimento, já que nós não temos mais uma realidade para ser conhecida. Nós temos uma quantidade infinita de narrativas, como se diz. Em segundo lugar, também, essa pergunta é desconcertante, porque nós não conseguimos entender, em termos meramente de ideologia, a sustentação do bolsonarismo. Ou seja, não se trata meramente de uma ideologia que se chame de esquerda ou de direita, que é o que vai nos permitir compreender e transformar essa política. E, finalmente, nós não podemos supor que este sujeito, que é o sujeito bolsonarista, seja um sujeito que foi, digamos, alienado por um saber que cooptou, né, a sua vida e o transformou num robô, num gado, né? E que se nós, pelo esclarecimento, pela razão, né, ou pela revolução proletária, conseguimos convencer, mostrar a verdade para este sujeito, ele mudaria a sua posição. Ora, não é o caso, né? Uma vez que, por mais que os fatos estejam aí, esses sujeitos, portanto, insistem no bolsonarismo. E aí é que a articulação que o Foucault nos chama a atenção é oportuna. Porque o Foucault,
quando nos propõe a articulação entre governo, verdade e subjetividade, está fazendo isso em oposição à ideia de a metodologia, né, a forma pela qual nós costumamos pensar que há um sujeito, né, alienado, mas que, para além dessa alienação, ele pode ser, digamos assim, ele pode ser libertado, né, ele é livre e ele pode ser esclarecido. Não se trata disso. Trata-se, diz o Foucault, de modos de subjetivação. Então, a pergunta tem que ser encaminhada não na direção de por que o bolsonarismo, como se ele fosse a causa, né? Mas sim na direção de como se constitui isso que deu sustentação ao bolsonarismo, ou seja, considerando que o bolsonarismo é um efeito de formas de subjetivação. Estas formas de subjetivação que já estavam presentes, né? Formas, por exemplo, conservadoras, né? Aquilo que nós sabemos sobre a nossa sociedade brasileira muito antes do bolsonarismo aparecer. Então é perguntando e problematizando estas formas de subjetivação e não este sujeito que nós conseguimos dar início a essa análise. Ora, perguntando sobre estas formas de subjetivação, nós rapidamente nos confrontamos com um tema que foi muito importante para o Foucault no fim dos anos 70 e nos anos 80, que é o tema do poder pastoral, ou seja, os efeitos desse poder pastoral. Leia um texto como Sexualidade e poder, e vejam lá o resumo do que é o poder pastoral, a importância que o pastor tem para o seu rebanho, se a gente considerar, né, no bolsonarismo o que significa um mito, o que significa a individualização, enfim, tudo que está em questão nesse poder pastoral, me parece ser uma maneira muito pertinente e, portanto, a partir dessa noção ferramenta de governo, entender não como o sujeito é dominado, mas como ele governa a si mesmo e como nessa forma de governo pastoral de si, ele se permite governar pelo outro, ou seja, ele é obediente à vontade alheia. Não porque ele é alienado, mas porque é a sua forma de se subjetivar, ou seja, de se constituir a partir de certas práticas que são de alguma maneira efeitos do poder pastoral, que caracterizam esse sujeito como governável por um tipo de política bolsonarista, né? E, finalmente, depois de falar do problema desse sujeito e do modo como ele se governa, encontrar na ideia de verdade a salvação, ou seja, aquilo em direção ao qual esse sujeito vai. Porque, no fim das contas, trata-se de afirmar uma verdade, de ir em busca da verdade, ou seja, daquilo que se apresenta como bem e, portanto, como uma salvação. Então, não entender a verdade nesses termos meramente clássicos, em que a gente tem um sujeito que não tem um certo saber e que uma vez que ele teria este saber, uma vez que ele fosse esclarecido, ele teria essa verdade e, portanto, ele deixaria de ser bolsonarista. Não, é muito pelo contrário, né? É precisamente a sedução da verdade que dá força ao discurso e a prática bolsonarista. Então a gente teria, desse ponto de vista, como pensar o problema hoje, né, que é o que tanto interessou Foucault. Me parece que é uma forma de pensar essa questão de subjetividade em Foucault, nos voltando para a nossa contemporaneidade e nos questionando como nós criamos e até hoje constituímos formas de governar-se aos outros, formas de subjetivação e modos e jogos de verdade que, articulados entre si, sustentam a política bolsonarista. Me parece ser essa uma provocação possível que a pergunta pela subjetividade em Foucault nos encaminha.